Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal e hoje eu estou aqui com ela, que eu sempre falo pra vocês, Dona Norma. Olha que bonitinha, tá aqui tremendo aqui, ó, colocou a mãozinha aqui, ó, pra ninguém ver que ela tá nervosa. E olha só que lindeza que ela é, gente. Quem vê assim, ó, não sabe a brabeza que é essa senhora aqui. Eu decidi gravar com ela, já faz tempo que a gente tá ensaiando, né, mãe? Sim. Faz um tempão que a gente tá ensaiando pra gravar. Só que como ela mora aqui em Sorocaba, às vezes eu venho e quero ficar com ela ficou de ir lá também e eu desmarquei. Mas hoje a gente decidiu gravar pra vocês escutarem aí a versão da Norminha sobre a minha adoção, que todo mundo me perguntou. E tem coisa que ela vai falar aqui que provavelmente nem eu sei, tá? A gente não conversou antes, eu não quis fazer um roteiro pra não estragar a surpresa, porque às vezes ela pode falar alguma coisa que até eu me surpreenda. Então vai ser bem sincero tudo que ela falar. Peraí que a Gabi trouxe café pra gente e ela não quer aparecer. Obrigada, filha. Adoçante? Ela trocou. Adoçante é o meu. Isso podia aparecer, vai ficar muito engraçado. Muito. Ela colocou adoçante nos dois. Gostoso. Delícia, deixa aqui. Delícia. Silêncio! Brincadeira. São 19 pessoas aqui nessa casa. Como que vai fazer silêncio? Não sei. Se você conseguir, você me conta depois. E a minha mãe ela mora num bairro aqui, então tipo, tinha cachorro latindo. Hoje é domingo. Então tinha cachorro latindo, tinha vizinho chegando e de repente... Olha lá. Só porque eu falei. Só porque você chamou o cachorro. Caramba. Você acha que é fácil o cachorro? Você falou com ele, olha lá. Dona Norma... Vamos conversar um pouquinho. Cala a boca, cachorro! Mas conta aí como... Agora sim, vamos lá. Vamos do começo, Dona Norma. Como que foi? Eu lembro que a igreja foi lá no orfanato visitar. Dessa primeira vez a senhora não tava, não é isso? Não. Pois é, não, na primeira vez, era um sábado. E aí no primeiro sábado que a igreja foi, realmente eu não tive a oportunidade de ir porque eu tinha um compromisso de trabalho. Uhum. A senhora trabalhava onde? Já trabalhava no banco, mas eu acho que eu tive uma reunião, na verdade, em um curso, e aí eu tive que... Não pude ir. Uhum. Tava tudo certo pra eu ir, não deu certo. Uhum. De eu ir naquele sábado. E aí a minha família toda foi, a avó foi, os tios foram e tal, foi todo mundo da igreja. E todo mundo voltou encantado, né, com as crianças e tal, e marcaram no mês seguinte de ir novamente. Uhum. Só que aí no mês seguinte não deu certo, não foram de novo. Não sei o que aconteceu lá, é que não deu certo, não foi. Mas aí o rapaz que tinha feito a ponte entre o orfanato e a igreja combinou de trazer as crianças, era já no final do ano, e de trazer as crianças para passar o final de ano na casa das famílias da igreja. Sim. E aí então eu já falei que eu já queria uma criança Pra ficar em casa. Mas eu até então, né? Não tinha visto nenhuma das crianças. Não. E aí eu falei, então eu quero uma criança. Quando chegou... A gente chegou numa Kombi, né? Quando chegou a Kombi lá, e aí vocês chegaram, aí tinha uma senhora que era o seu Paulo e a Draci, queria que vocês fossem pra casa deles também. Sim. Só que a Fernanda viu você, que a Fernanda era minha amiga, lógico, de idade e desde sempre, desde criança. E a Fernanda também gostou muito de você. E a Fernanda... Sou disputado, cara! E a Fernanda queria muito que você fosse pra casa dela. E a Fernanda falava assim, Norma, minha mãe quer adotá-lo, tem interesse em adotá-lo e tal. Eu falei, mas eu também tenho. Eu falei, eu também quero que ele vá pra minha casa, porque eu também olhei e eu também quero que ele vá pra minha casa. E não abri mão disso. Eu vim pra ficar na casa de quem? Na verdade, não tinha nome certo pra ir pra casa certa. Era no sorteio, vamos aí. Não, era chegasse lá, tipo... mais ou menos quando há acampamento de igreja, que você vai pra outra igreja, chega lá, você vai pra casa de fulaninho, você vai pra casa de fulaninho. Ah, entendi. Entendeu? Não tinha um lugar certo pra ir. Certo. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, esse aqui vai comigo. Era eu, né, mãe? Era você, filho, não tinha jeito, tinha que ser você comigo.
E aí eu... Era de Deus, Era de Deus, certinho mesmo. E aí eu peguei e falei, não. E bati o pé, entendeu? E ela, né? E que queria você e eu não, ele vai comigo. E aí deu certo, então. Que eu já tinha dado, porque você tinha que dar o nome, só podia... As famílias tinham que se cadastrar para poder pegar a criança. Mas só podia... Eu já tinha me cadastrado, então o meu cadastro já estava lá. E eles também, mas eles poderiam escolher outra criança. E de fato eles escolheram outra criança e você foi lá para casa. Fiquei, né? Na casa da senhora. E você foi para casa. Né? Então foi aí que começou toda a história. Mas despertou esse interesse. Daí você voltou de novo, você foi embora. Né? Eu lembro, passei um tempo, você né? passou esse mês de dezembro, de começo de férias, de período de férias, e você foi embora. Você não pôde ficar com a gente direto, né? Porque tinha um trâmite legal para poder correr os papéis e tudo. E eu nem podia falar para você que eu poderia te adotar mesmo, porque eu não sabia nem como funcionava essa questão de adoção. Eu tinha que me informar. Já era bem complicado a adoção nessa época? Sim, sempre foi bem complicado. Inclusive tinha uma outra senhora que nós éramos congregação da igreja e aí tinha uma outra senhora que tinha um poder aquisitivo muito maior que o nosso, por exemplo, nós, né, éramos pessoas simples, pobres. E tinha uma senhora da igreja que já estava num tempo grande já na fila de adoção e ela não estava conseguindo adotar. E ela... Quem era da igreja? A senhora lembra? Maria Eunice. Porque eu lembro que eu vim, só Maria foi eu Eunice, e mais uma garota adotada. Era eu e Sim. como que era o nome da menina que Raquel. foi adotada? Raquel, que eu falei no outro vídeo. Era Raquel o nome da menina. Raquel. E aí, eu lembro bem que essa senhora já tinha dificuldade, mas eu não dei esperança nenhuma, não falei pra você nessa possibilidade, porque mesmo tinha a sabedoria de não falar pra uma criança e dar uma esperança falsa, uma né? esperança que eu não pudesse cumprir. Né? Mas eu falei pra você que eu cuidaria de você lá no orfanato. Sim. E isso eu fiz mesmo. Então, lá mesmo eu trabalhando em Americana, eu ligava pra você lá, eu cheguei a mandar as coisas pra você lá dentro do orfanato. Então isso eu continuei cuidando de você mesmo, você lá dentro do orfanato, você estando dentro do orfanato. A senhora lembra o nome do orfanato? Já não vou lembrar agora, Não, né? filho. Não lembro o nome. A senhora só foi lá quando foi me adotar, né? No orfanato só quando eu fui te buscar. No dia de buscar. No dia. Porque eu fui várias vezes em audiências, mas no fórum da cidade. Ah, entendi. Então eu ia no fórum da cidade, mas eu não podia ir até o orfanato. Explica esse negócio de papelada. O que aconteceu? Como que a senhora conseguiu? Era um teste? Ou como que foi? Porque eu lembro que algumas vezes o juizado de menor foi em casa e me chamou pra conversar. Algumas vezes a gente foi, acho que 1 ou 2 vezes. Sim. Como que foi essa parte? Mãe, calma aí, gente, que ela tem um trauma, ela tem medo que a Polícia Federal assista e venha me... Tem um pouco desse trauma até hoje. Eu acho que isso nunca vai passar, de vez em quando eu sonho. Aí, mas eu já tenho 31. não tem problema. Não tem mais, já Não, sou... ainda, me dá até palpitação, não fala muito nesse assunto. Aí, o que aconteceu era o seguinte, quando eu falei em adotá-lo, lógico que nós fomos procurar os meios legais. Quantos anos a senhora tinha, só pra... Eu tinha 20 anos, né? E o Robertinho tinha quantos, meu pai? Ele é 6 anos mais velho que eu, ele tinha 26 anos. Caramba, era muito nova. Nós éramos bem novos. Só que eu sempre disse uma coisa, que eu não teria filho único. Eu nunca quis ter filho único. Então, quando eu decidi que eu teria você, eu decidi que eu também ficaria grávida mais ou menos na época em que você fosse para sair. O que eu pedia muito a Deus era isso, que quando saísse a adoção legal, que eu também ficasse grávida. Porque eu não queria ter filho único. Sim, sim. Né? Porque queria ter mais. Eu queria ter que você viesse sabendo que você já tinha um irmãozinho e que o irmãozinho soubesse que já tinha você. Sim, Nunca quis um filho só em casa. Eu falava assim, acho que vai ser mais fácil para eles aceitarem isso um ao outro e a vida deles vai ser melhor um já sabendo do outro. Sim, sim. E eu já pensava aquilo. Então eu conversava lá com o seu pai sobre isso e o seu pai também partilhava da mesma opinião. Ideia. Da mesma opinião. E entramos então com a papelada, não é? E entramos com a papelada e foi muito rápido. Nós entramos, porque nós esperamos até que você passou essas férias em casa. Nós tínhamos casado, já tinha 1 ano de casado, foi mais 1 ano dessa espera.
Mas em 4, 5 meses já veio o papel de guarda, da sua guarda que você tinha, assim, foram 4 audiências, se eu não me engano, não me falha a memória, acho que foram umas 4 audiências, que nós íamos até lá diante do juiz, colocávamos quem nós éramos, apresentávamos, daí depois ele nos chamava de novo, e com os advogados, e esse trâmite legal da adoção. Mas a única questão que pesava muito era a nossa diferença de idade. Eu vim com 8 anos, é isso? Demorou. Primeiro que eu vim sem documentação nenhuma. Não tinha RG, não tinha certidão de nascimento. Nunca teve nada. Eu era realmente um Zé Ninguém. Não tinha documento. E aí, eu não tinha muita especificação, nada, não sabia nada de você. A única coisa que eu sabia de você era o meu nome. Um menino que vivia no orfanato. E o meu nome inteiro? Como que todo mundo sabe o meu nome inteiro? Jefferson Pereira Soares. Ou a senhora sabia? Quando eu vim a primeira vez, a senhora sabia que meu nome era Jefferson Pereira Soares? Não, quando você veio, não. Eu fiquei era só Jefferson? Só Jefferson. Jefferson, eu não sabia, nunca soube, eu só fiquei sabendo muito tempo depois que seu nome se escrevia com 2 Fs. Primeiro eu escrevi um bom tempo seu nome com F só. Por não ter documentação. Aí teve que ir atrás disso aí. Teve que ir atrás de toda essa documentação, de acertar tudo isso, de arrumar. E no dia da adoção, por que a senhora atrasou e me deixou lá esperando sozinho? Que judiação. Isso foi terrível. Porque nós éramos extremamente, era uma família de classe média baixa. Era a verdade. Era bem simples mesmo. Era bem simples, filho. Não tinha, né? Trabalhávamos para viver e tudo, mas estávamos começando a vida naquela época. Sim. A verdade, com 20 anos, tinha me casado e estava começando a vida. E nós tínhamos uma moto. Você lembra da moto? Lembro. Nós não tínhamos carro, nós tínhamos uma moto. E aí, então, nós fomos de ônibus. Nós fomos de ônibus até um certo ponto. Um certo ponto. Depois pegou trem, né? Pegamos trem. Porque lá na cidade de Rio Claro chegava de trem. E o trem atrasou. E aí nós chegamos, era para chegar às 5 da tarde, nós fomos chegar às 6. E aí o ônibus que saía do terminal, que era próximo, para poder ir até o orfanato, também já não tinha mais um ônibus. Nós tivemos que esperar mais 1 hora. Sim. Até conseguir o ônibus de novo. Sim. Pra poder ir chegar no orfanato. E eu lá quase morrendo, falando que você desistiu de mim. Misericórdia, meu filho. Me perdoe por isso. Não, mas tudo bem. Imagino que foi muito tenso pra gente também. Sim, mas sim. Até que a gente chegou lá e conseguiu chegar, né? E eu tava como quando a senhora chegou? Você tava com uma blusinha cinzinha, assim, ó, que eu tenho a blusinha até hoje. A senhora tem a blusa? Eu tenho a blusa. Tem a blusinha guardada, rasgadinha assim na manga, no punho, assim, ó, rasgadinha. E segurando o vidrinho, assim. Que vidrinho que era? Era um vidrinho que você tinha feito pro Dia das Mães, porque era o final de semana, foi uma sexta-feira, no domingo era Dia das Mães. E seria Dia das Mães, né? Aí você trouxe o vidrinho, mas você era tão tímido que você não falava do que era o vidrinho. E aí eu peguei, falei com as moças, com as responsáveis do orfanato, mostrei o papel, né, a documentação toda, legal, que eu tinha a guarda, que fala, a tutela, legal, disso tudo, que eu podia tirar você do orfanato. E aí então tiramos você daquele lugar, e você foi, mas você era tão quietinho, acho que você estava, você estava assustado com toda aquela situação que era muito difícil, né, para uma criança nesse momento. E aí eu lembro que a primeira vez você foi bem quieto no trem, tudo, e conversando, e eu falei que tinha um neném na minha barriga, te contei que seria seu irmão. Isso, eu grávida de 1 mês. Já estava grávida de 1 mês? Já, grávida de 1 mês, porque eu orei a Deus que me desse uma gravidez muito junto. E aí, pra minha surpresa eu fiquei grávida em abril, você em maio saiu a guarda. A tutela legal. Então, isso é certinho o período que Deus tinha programado certinho. Isso foi um milagre muito, que eu testemunho como milagre mesmo, porque não dá pra entender, ou judicialmente falando, por que a nossa diferença de idade não impediu a nossa, a sua adoção. E outra coisa que não dá para entender. A parte financeira. Nós morávamos numa casinha de 3
cômodos. No fundo no da casa. fundo da casa do meu sogro. Uhum. Nós não tínhamos um quarto que fosse só seu quarto. A gente dividiu, né? Eu dividi o meu quarto com você. Uhum. Fiz um cômodo para você. Uhum. E sendo que a mesma menina, essa Raquel, que foi adotada na mesma época que você, tinha recebido os advogados, tinha ido para lá e tinham ido verificar a casa dela diversas vezes para saber se o quarto dela estava no tamanho certo. Caraca, entendeu? Tipo, pra ver se ela tava numa situação confortável, porque a criança ela não pode ir para um lugar que ela não tenha conforto. Ela não pode sair de um abrigo para ela ser realmente colocada em más condições. Não interessa que Deus fosse fazer um plano maravilhoso, eles não entendiam. Pro juiz isso não interessa. Não interessa. Ele tem que estar numa casa fera, grande. Confortável, com um quarto para ele, com a criança. Tem que ter essas condições básicas, minimamente necessárias. E se fosse ver, naquela época não tinha condições de ter, nenhuma. Né? Eu não seria sua mãe. Eu não tinha essas condições. Essa é a grande verdade. Né? Essa é a grande verdade. E todo mundo me pergunta, Jefferson, trâmite da adoção é difícil? Bom, ela está esclarecendo essa parte que é bem cautelosa. Para você adotar uma criança, precisa ter alguns requisitos, bastante. Né? Isso. E por isso o Jeff fala da questão de eu ter medo até hoje, por isso era tão tenso para mim, por conta disso. Porque eu sabia que, por mais que a minha fé sempre foi muito grande, de saber que Deus me deu você, que Deus encaminhou todas as coisas, mas eu sempre sabia, o milagre era muito grande para mim, a bênção tinha sido muito grande. Sim. Você na minha vida tinha sido uma bênção incrível, gigantesca, não tinha como uma menina de 20 anos, uma diferença de idade, que legalmente 12 anos não é idade suficiente para adotar, para uma adoção legal. Sim. Né? Por isso nós não temos o mesmo sobrenome. Então isso não era. E de mais a mais, se chegasse um oficial e falasse para mim, eu vou levá-lo embora, o juiz me tirasse a guarda, levava embora. E esse era o meu grande medo, era o meu grande temor. Então, isso para mim, eu vivi sempre nessa sombra de saber que Deus tinha me dado. É claro que a fé é tremenda, isso, mas com o joelho no chão e boca no pó. Tudo deu certo. Né? Eu queria prolongar esse vídeo pra gente continuar falando de como eu cheguei, das vezes que eu fugi de casa, de como eu aprontava, mas o vídeo vai ficar muito longo, então a gente vai deixar aí essa primeira parte e vamos gravar o próximo para falar da infância, depois a gente vai gravar outro para falar da adolescência, a gente vai continuar aqui, tá bom? Essa aqui, gente, é a minha mãe, uma das mulheres que eu mais admiro nessa terra. Ela é uma guerreira demais, eu amo muito ela. Ela que me educou, ela que puxou minha orelha bastante, milhões de vezes. E eu admiro muito, porque não só eu, né, que sou filho adotivo, mas todos os meus irmãos foram super bem educados, todo mundo elogia muito. E todas as cagadas que eu fiz foi porque eu fui idiota mesmo, tá? Porque eu tinha uma mãe que me educou muito bem, me ensinou valores que mesmo quando eu não tava nos caminhos de Deus, serviram para me ajudar. Não vai chorar ainda, Dona Norma. Não, porque hoje eu tenho alegria. Hoje eu sempre tive a alegria de ter os meus filhos. Eu acho que Deus me abençoou ricamente. Meus filhos realmente são herança do Senhor. E isso é um prazer imenso. E eu testemunho isso, de que quando a pessoa fala para mim hoje de adotar uma criança, eu falo, olha, qual é o risco? O mesmo risco de você gerar uma. Porque o filho, você só gera, o adotivo, você só gera em um lugar diferente. Porque você gera também no coração. Não é? Então, é esse sentimento de gerar mesmo. Então, você é meu filho porque foi gerado por mim também. Sim. Porque também foi crescendo dentro de mim. Você cresceu dentro de mim.
E a senhora também, minha mãe. Pra mim, eu cresci na placenta. Exatamente. Tudo normal. Normal, porque foi gerado. Então não tem essa questão de adotivo. Ficou uma coisa, parece que distante. Pra gente nem parece, não né? Parece, não se trata assim. Eu nunca deixei de chamar a senhora de mãe e a senhora nunca me de respeitar, ou de deixar de respeitar, ou de acusar porque você fez qualquer coisa. A gente nunca viveu isso. É verdade. A nossa experiência, eu acho que se puder contribuir para alguém nessa questão, é que nós não vivemos isso. Nós tivemos essa experiência ricamente abençoada por Deus. Mas porque a gente sabe que foi um projeto de Deus. Amém. 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 Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo com a dona Norma, minha mãe. Ela é pequena em estatura, mas ela é grande demais, assim, pra mim. Ela é o meu chão, ela é tudo pra mim. Ela é um espetáculo de mulher, uma mulher forte que, nossa, não tem adjetivos pra descrever o quanto que eu a amo. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Fala aí, mãe, fala aí, dá like, se inscreve no canal, vai. Curte aqui no canal do Jefão, por favor. Gente, Jefão, pra quem quer saber, Jefão Black, a minha família toda sempre me chamou de Jefão, né, mãe? Jefão. E aí pegou Jefão, é Jefão Black. É o Jefão. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem assistido. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo com a dona Norma, hein? Até mais. Tchau.